Oi, gente, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Vamos esperar um pouquinho as pessoas chegarem. O Igor entrou. Oi, Igor, boa tarde. A Bruna entrou também. A Gica entrou. Boa tarde, Gica. Hoje a gente vai ter live com a artista Maria Virgínia Giordani. Esperar um pouquinho ela entrar. A Maria, ela participou da Mostra Intervalo com a obra Endométrio. Para quem quiser dar uma conferidinha, tá tanto aqui no nosso Instagram quanto no nosso site. E o link do nosso site vocês encontram na bio do nosso Instagram. A Georgia entrou. Oi, Georgia. Eva também. A gente está esperando a Maria Virgínia entrar para dar início. Acolhimento FPR entrou. O Acolhimento FPR fez um post bem legal falando um pouquinho sobre o nosso projeto, né, o programa como um todo. É só ir lá no perfil deles que vocês encontram, a gente vai repostar aqui também. E agradecemos muito o apoio. Maria Virgínia entrou. Deixa eu convidar ela. Eu não tinha nem visto. Oi! Oi, Boa tarde, como é que você tá? boa tarde, bem, e você? Tô bem. Grato por aceitar nosso convite. Eu fiquei bem feliz com o convite. Já tô vendo que tem uma parte da sua obra ali, o endométrio, na sua parede, né? Esse daqui, na verdade, no canto aqui, foram umas telas que eu fiz quando eu estava fazendo o teste de material para fazer endométrio. Ai, que legal. Então, gente, essa é a Maria Virgínia. E como eu estava dizendo, ela participou, ela foi uma das artistas que participaram da Mostra Intervalo. Então, se vocês quiserem dar uma olhada no Endométrio, que é a obra, é só dar uma olhadinha aqui no nosso Instagram. E a Maria Virgínia, ela é arte educadora, especialista em narrativas visuais. Atualmente faz bacharel em escultura, não é isso? E ela se dedica às artes visuais como com foco no tridimensional, né? Tanto na escultura quanto na cerâmica e no bordado, e desenvolve pesquisas visuais ligadas ao corpo como objeto de arte, tanto no ponto de vista biológico quanto no ponto de vista simbólico, não é mesmo? Então, se você puder falar um pouquinho pra gente de você. Eu acho que eu vou começar falando desse interesse de pesquisa, né? Eu sempre tive bastante interesse em ser artista visual, mas também trabalhar na área da educação, então eu optei por primeiro fazer a licenciatura, que foi aí na UFPR Litoral, né? Sim, Aí, nesse período, eu tive a oportunidade de participar do Lab Arts. Eu não sei se esse projeto de extensão ainda existe. Eu não sei se sim. ele ainda existe. Ai, que legal. E daí eu participei do Lab Arts, e daí tinha uma proposta da gente trabalhar com artes híbridas, assim, e isso abriu bastante a minha cabeça para olhar para uma perspectiva de arte mais integrada, que é um pouco assim.
hoje eu acho que eu estou migrando para uma linha mais da arte participativa, que é a arte que pede a interação do espectador, né? Que eu acho que Uhum. tem bastante a ver com essa interação também, com essa ligação com as outras linguagens, apesar de eu não me dedicar tanto à própria arte intermídia e, né, em interlinguagem. Mas é um pouco isso, assim. Eu acabei indo mais para as artes visuais também, porque eu fui cursar belas e daí lá a gente desenvolve bastante, né, bem específico, disciplina de pintura, escultura, gravura. Então, acabei me aprofundando nas artes visuais aí. Uhum. O Francisco comentou, Labiartes é um projeto histórico para quem pratica ou participou. Verdade? Inclusive, o Francisco, a gente foi parceiros de performance no LabArt. Sim. E eu ia te perguntar se na sua trajetória na UFPR Litoral, se você já desenvolvia práticas e criações voltadas ao corpo. Na verdade, eu dancei por bastante tempo quando eu era adolescente, só que eu vim por uma Uhum. formação bem acadêmica da dança, assim, de balé, jazz. E daí eu fui, assim, me desenvolver mais, desenvolver esse olhar e esse corpo para arte, para dança contemporânea nas oficinas e nas experiências que eu tive no Lab Arts com a professora Gisele. Aí, mas essa questão do corpo, eu acho que realmente me despertou muito uma aula que eu tive com a professora Luciana. Eu acho que ela é professora do curso ainda, né? Ela é professora, aham. Eu tive uma aula de body art e a gente leu um livro que era O que é body art? E no livro tinha um texto da Rita Kell que me deixou assim muito desacomodada, assim, realmente assim me tirou da minha zona de conforto, porque era um texto que ela começava a perguntar o que era o corpo e se o corpo era a nossa identidade. E ela fala no texto, ela vai desenvolvendo essa ideia de a sua identidade está no seu corpo, ela está fora do seu corpo. E aquilo me desacomodou muito, assim, porque eu nunca tinha parado para pensar nessas questões. E Sim. daí, depois disso, eu fui, assim, estudando cada vez mais sobre o corpo dentro das artes, assim, e hoje mais dentro da arte visual, né? Que legal. E você atuou como arte educadora, né? Para crianças de 2 a 5 anos na área de musicalização infantil, não é isso? Com abordagem lúdica no ensino e na prática. E como que foi a sua experiência? Qual que é a metodologia que você usava? Como que foi fazer parte de tudo isso? Bom, a gente usava, eu acho que um método que foi desenvolvido pelo pessoal de música aqui da UFPR de Curitiba, que foi a professora Débora Opolsky, que ensinou pra gente. Mas eu acredito, né, que é um método que mistura outros métodos. Porque a gente usava, por exemplo, a questão do trabalho com a paisagem sonora, de despertar o ouvido interno da criança, e também daí outras abordagens, como o ensino por pares, ou aquele método, né, que tem os xilofones. Então, digamos assim, uma mistura de várias abordagens do ensino da música de maneira lúdica para as crianças, assim. Também, digamos assim, não só pelos aspectos musicais mesmo, né, do tom, da altura, de ritmo, esses aspectos mais formais, mas também o do próprio desenvolvimento corporal, né, e da interação que esse ensino desenvolve, assim. Ah, que legal essa experiência. E você também deu aula para o EJA, né? Não foi isso? Que é a Educação de Jovens e Adultos. E qual que é a maior diferença que você vê na hora de ensinar mesmo? Olha, eu já dei aula, tipo, para os bem pequenininhos, né, de 2, 3 anos, como é a questão da musicalização. Atualmente eu trabalho no Bom Jesus com artes e com musicalização infantil. E Uhum. também, ano passado, o ano inteiro eu dei aula para o EJA, né, e esse ano eu estou no ensino fundamental 2 e médio. Então, é uma abordagem totalmente diferente, porque é um próprio é um próprio fim do ensino, né? O aluno ele está ali com a questão da aprendizagem totalmente com um foco diferente, né?
Então, Sim, além de ter a questão da faixa etária, né, do que o desenvolvimento da criança ou do adolescente permite você trabalhar naquele período, tem a ver também com o que a pessoa busca, né? Porque o aluno do EJA, geralmente, né, o perfil que eu tive, são alunos ou pessoas com a idade bastante avançada, que não tiveram oportunidade de estudar quando jovens, ou alunos adolescentes, assim, de 18, 20 anos, assim, que, que evadiram do sistema escolar, né? aham, Por muitas situações, enfim, uma série de circunstâncias, eles acabaram evadindo do sistema escolar e daí eles vão para o EJA. Então, acaba que você tem que ter uma abordagem dupla, né? Que aborde essas pessoas que são jovens, que têm um nível de interlocução, que estão mais engajadas nas mídias sociais, que têm já, digamos assim, uma certa bagagem do que ela vê, e com outras pessoas que estão fora ainda desse universo, que trabalham, né? Eu tinha muitos alunos que trabalhavam o dia inteiro, ia direto para aula à noite. Então, eu acho que assim, fazer o que é possível com o que o aluno pode te devolver naquele momento, né? Eu acho que é um pouco sim. isso que eu percebi no EJA. Eu cheguei muito empolgada, queria dar 4 horas de aula, mostrar 1000 slides, mas comecei a ver que eles não tinham recurso para isso, né? É Então outra eu realidade, né? comecei a reduzir, comecei a fazer jogos, intercalar com jogos teatrais, fazer uma abordagem assim, porque eu vi que mesmo o conteúdo de arte sendo gigantesco e eu querendo que eles aprendessem tudo, não era viável para aquelas circunstâncias que a gente estava. Assim. Com certeza. A gente tem uma pergunta aqui da Carol e ela quer saber como que é o seu processo de lecionar durante a pandemia. Nossa, tá sendo uma experiência que eu nunca tive na minha vida, nem achei que ia ter, Sim. porque esse ano eu acabei pegando aula numa escola na zona rural de Araucária. Eu dou aula numa escola no centro de Araucária e eu dou aula na periferia de Araucária, que é uma cidade próxima aqui de Curitiba, na região metropolitana. E são 3 perfis de escola e de alunos totalmente diferentes. Sim. Então, e eu acho assim, como essa questão do ensino na pandemia, ele passa muito pela questão do recurso, né? Se a pessoa tem internet ou não, se a pessoa tem o aparelho, né? O computador ou o celular ou não. Então, eu acho que isso é o maior desafio, porque a gente, como professor, a gente vai atrás, a gente aprende como que usa, como que mexe, né? Agora, o aluno, eu acho assim, o que mais me dói é que o aluno, por mais que ele queira, ele tá, digamos assim, em várias circunstâncias de mãos amarradas. Eu tenho aluno que vai na Uhum. casa da tia para assistir aula porque na casa dele não tem internet. Daí lá no sítio, a maioria dos alunos não tem internet. Uma tem que subir no morro, não sei aonde, para conseguir pegar. Nossa. Daí a maioria dos alunos que eu tenho na zona rural estão fazendo impressas. Aí tem aluno que tem dificuldade de ir na escola buscar atividade impressa porque não tem carro. E daí precisa depender do Aham. vizinho. Então, eu acho que isso é o que mais impacta, né? Porque a gente, como professor, a gente quer que eles aprendam. Mas acaba sendo excludente porque o Estado obriga a gente a dar continuidade, né, em meio a tudo isso, e a gente fica meio nesse fogo cruzado, assim. Sim. É bem isso, Mas né? Um fogo cruzado. tá sendo bem desafiador, assim, bem desafiador. E eu acho que o trabalho burocrático aumentou muito, assim. Eu acho que a parte mais difícil do trabalho de professor é o trabalho burocrático, né? Então, aumentou muito. A gente tem que preencher muita planilha, fazer muito documento, ata, coisa arada, assim, sabe? Sim. E assim como é um desafio para você, também é para eles, né? Uhum. Porque realmente saiu da realidade, da zona de conforto de todo mundo, né? Ninguém esperava por uma pandemia. E você sente que eles conseguem absorver o conhecimento que você passa, que tá fluindo assim? Olha,
Eu acho que o que eu tenho observado é que depende muito do ambiente familiar do aluno. Uhum, Então, tem alunos que ele tem um ambiente de estudo adequado, que mesmo que às vezes ele não tenha o computador, ele tem como ir na escola pegar as atividades. Então, claro que claro que o ensino não está sendo igual quando é na escola, né? Não com tem como. certeza. Mas esses alunos que eles têm uma oportunidade de ter um espaço, de ter um ambiente, né, mais silencioso, ou que ele consiga realmente se concentrar para fazer aquela atividade que foi impressa, digamos assim, é um rendimento um pouco melhor. Mas eu acho que a dinâmica familiar, ela impacta muito na aprendizagem do aluno, sabe? Com Então, certeza. a gente sabe que tem famílias que têm muitas pessoas que moram na mesma casa, daí tem vários alunos que, né, um tá no quinto, o outro tá no sétimo, o outro tá no segundo ano, e daí eles têm que assistir todas as mesmas aulas. Então, aí dá, né, dá esse conflito de muita atividade e a gente, claro, daí a aprendizagem fica mais, fica, né, um pouco defasada. Com certeza. Mas você também está fazendo o melhor que você pode com as ferramentas que você tem, né? Uhum. E isso também é bem importante. E você fez uma faculdade no Chile, não foi? Um Eu fiz semestre de artes visuais você fez. Como que eu foi fui essa quando eu estava no experiência lá? FPR Litoral. Quando eu estava no FPR Litoral, eu fiz a mobilidade acadêmica, daí eu cursei 6 meses lá, né, no Chile. E foi uma experiência muito rica mesmo. Porque eu fui para uma universidade que era bem grande lá, então eles tinham muitos laboratórios, assim, com muito equipamento para você trabalhar com escultura, com assim, Uhum. eles tinham, para você ter uma ideia, quando eu digo assim, muito equipamento, eles tinham, sei lá, uma serra de madeira, uma serra elétrica de madeira, um monte, uma sala com 15 serras elétricas de Nossa, madeira. assim, Então, totalmente foi, diferente da nossa realidade também. aham. Então, para mim foi muito surpreendente, assim, chegar lá e ver, sei lá, eles tinham um laboratório de gravura, um de escultura em madeira, um de cerâmica, sabe? Um de pintura. Eu fiquei muito, assim, chocada. Sim. Mas foi muito Tem rico. uma Fora a pergunta, experiência a troca cultural pode, também, né? pode Entre os. terminar. Não, pode Aham. perguntar. A Eva está perguntando qual obra sua que te traz mais lembranças? Oi, repete, por favor. Qual obra que você fez e que te traz mais lembranças? Eu acho Eu que mais te acho marcou, assim. eu acho que é a Calo, que é uma que eu expus na mostra de arte do Circuito de Arte Contemporânea aqui de Curitiba, que para mim ela foi um marco assim, realmente para mim e do que eu procurava, digamos assim, na minha pesquisa mesmo em artes visuais. Foi um divisor de águas para mim, que é o livro de Sim, artista Calo. que legal. A gente tem até uma perguntinha sobre ele mais tarde. A Giga está perguntando faculdade de escultura, se você está tendo aula e como é a escola. Então, esse ano, no início do ano, eu pretendia trancar a faculdade, porque eu acabei pegando muitas aulas e daí aconteceu, enfim, aconteceu toda uma situação que eles tiveram que abrir mais turmas, daí a escola ligava para mim e falava: "Ai, você pega mais uma turma aqui que abriu, que a gente teve que abrir, que juntou muita". Eu falava: "Ai, sim". E daí quando eu vi, eu tava com um monte de Aham. turma e daí começou a conflitar todos os meus horários. Aí eu pensei: "Ah, eu vou trancar, né?". Aí eu tava nesse impasse entre trancar e não trancar. Eu tinha, se eu não me engano, até o dia 27 de março para decidir. E daí veio a pandemia. E daí ficou tudo meio em Hum, stand-by, assim. Daí eu falei, vamos deixar como é que tá pra ver como é que fica. E daí agora, como as aulas estão sendo online, o pessoal da, o pessoal da minha faculdade, né, da Embap, da Unespar, eles estão ofertando aulas que são o mesmo conteúdo de tarde e de noite.
Então, daí eu consigo conciliar, porque o dia que eu não consigo assistir de tarde, porque eu tô dando aula, alguma coisa assim, daí eu assisto de noite, sabe? E daí eu consegui conciliar com as aulas, mas foi bem difícil. Sim, imagino. Mas que agora vem um bom momento, né? Que você consegue dar conta de todas as suas demandas também. É, foi um bônus no meio dos ônus da pandemia. Ah, com certeza, a gente tem que aprender a ver um pouquinho o lado bom das coisas, né? Uhum. Tem que procurar um pouquinho. E continua falando um pouquinho pra gente do semestre que você fez de artes visuais, que eu acho que embaralhou uma pergunta na outra, né? É, eu acho assim que também digamos assim, tem a experiência acadêmica de quando você vai estudar em outra instituição, de você ter essa experiência de como que as pessoas organizam o conhecimento, como que é estudar em outra língua, como que é fazer prova em outra língua. Eu lembro que eu fiz psicologia da educação e daí eu tive que fazer prova em espanhol. Isso fez com que eu estudasse muito espanhol, assim, porque eu tinha que escrever daí na prova. Então, eu acho que tem essa Sim, experiência que é muito enriquecedora e tem a experiência cultural de você estar em outro país, absorvendo aquela cultura. E eu acho que quando você é intercambista também, daí você tem uma troca com os outros intercambistas, porque a gente estava num grupo que tinha intercambistas da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, de outras partes do Brasil, e tinha argentinos também. Então, a gente teve muita troca daí com essas pessoas de outros lugares. E que é muito interessante também, porque acaba acontecendo daí nesse ambiente da universidade, assim, que foi muito legal. sim. Ó, a Eva pediu para você falar mais um pouquinho das obras que estão atrás de ti. Tá, essa daqui foi uma que eu fiz o ano passado e ela se chama Alvéolos. Até deixa eu pegar aqui, ela caiu um negocinho ali, mas é legal que dá pra ver mais de perto, ó. Ela é uma peça, né, que eu Uhum. modelei e daí eu fiz molde e essa cópia é tirada em parafina com essência e isso aqui é um fio de lã também com parafina. E eu fiz essa obra porque eu tô nessa pesquisa agora bem do corpo biológico, assim, e eu acho muito fascinante, digamos assim, Nossa, as que estruturas legal. que tem dentro do nosso corpo, né? Como elas trabalham, como que eu acho isso muito impressionante, assim, as milhares de trocas químicas, gasosas, os mínimos detalhes que funcionam incrivelmente para a gente desfilar por aí dentro desse, né, aparato. E daí eu estava Sim, nessa pesquisa sobre o pulmão, e esse daqui é um alvéolo pulmonar, né, que é a estrutura onde faz a troca gasosa. E ele tem uma essência também, porque eu quis fazer esse diálogo entre respirar, né, inspirar e a troca, porque quando você tá perto da obra, você sente o aroma, né? Você tá fazendo, digamos assim, os alvéolos trabalharem. Então é um pouco nessa pegada que eu fiz essa obra. sim, aham. E nossa, e ficou parecendo um pulmão mesmo ali, né? Na forma que você colocou na sua parede. Uhum, Ficou daí eu bem legal. organizo ele quando eu monto as peças, daí eu monto lembrando um pulmão. Aham. A Eva falou que lembra muito feminino, óvulos e útero. Lembra mesmo? Uhum. Eu acho que isso é Você- lembra mesmo. Eu acho que é uma coisa que permeia, assim, um pouco. Porque eu tenho uma relação muito forte com o sangue também na minha obra. Por isso que eu tenho essa obsessão pelo vermelho, assim. Então, de uma certa maneira, isso se repete sempre. Sempre essa questão do sangue sempre vem em algum viés, mesmo que não seja o foco principal, assim. E você tá de vermelho hoje, inclusive, né?
Sempre que eu vou falar ou que eu vou numa exposição, coisa assim, eu uso vermelho. Você tá de vermelho também hoje, né? Até nisso coincidiu. Bia, Que legal. você tá Fala um travada, pouquinho pra gente, você, material endométrio. você tá travada pra mim. Como que surgiu o seu processo de criação? Você tá me ouvindo agora e me vendo? Eu tô te vendo, mas Me ouvir? eu tô te vendo e tô te ouvindo, mas Gente, conseguindo me ouvir? a imagem não tá batendo com a voz. Não tá rodando, né? Então, aqui pra mim tá tudo. Como que tá aí pra vocês? Vocês estão conseguindo ver direitinho? Se puder responder aqui também. Como que tá a imagem da Maria? Porque, assim, tá certo, né? Deixa eu ver o que as pessoas respondem aqui. Eu vou até perguntar aqui no Pra mim, chat. A Gica falou que a sua tá boa. A Eva também. E que o meu áudio tá atrasado. A Jorge falou. eu também tô sentindo isso. Melhorou pra você? O áudio tá chegando do meu vídeo. Foi o que falaram aqui. Internet, então. Uhum. E continuar assim? Você consegue direitinho? Agora eu tô te ouvindo melhor, apesar de Sim. não tá de acordo Voltando com a para a imagem. pergunta, se você Ah, então acho que é isso. Falando, aí você fica um tempão calado, depois você fala. Atrasado mesmo. É isso. Ah, mas eu acho que a gente pode tentar dar continuidade. O que que você acha? Pode, por mim, A não pode. ser que esteja ruim para as pessoas. Vocês... Ah, então a Eva falou que tá atrasado, mas que tá indo. Então a gente pode continuar. Se você puder falar pra gente um pouquinho o que é que deu o seu processo também. Tá. O endométrio foi uma obra que eu fiz depois do calo. Eu fiz o calo e daí depois eu fiz o endométrio. Mas eu tava nessa perspectiva de, quando eu fiz o livro Calo, eu fiz muito pensando no sangue. No sangue, no Uhum. sangue, no sangue vermelho, o sangue vivo mesmo, o sangue, digamos assim, da vida. E ele é um livro que tem várias, assim, figuras, ele é uma réplica de alguns tecidos corporais que você vê geralmente em dicionários de medicina, coisa assim. E ele tem uma coisa bem presente do sangue. E daí o endométrio eu fiz a partir de um vídeo que eu vi do Anish Kapoor, que ele estava falando que em algumas obras dele, ele tem uma relação muito forte entre o ritual e a obra. E daí ele fala de um memorial que ele fez na Argentina para as vítimas da ditadura. E é um monte, assim, mas um monte, toneladas, toneladas de uma terra tingida de vermelho. E ele fala que no vídeo que ele explica sobre essa instalação, ele fala que a terra e o sangue são elementos ritualísticos. E bem nessa época eu tinha assistido um vídeo que fala que fala sobre o sagrado feminino, sobre, digamos assim, como Uhum. que o nosso corpo ele realmente é uma fonte de vida, assim. E isso, de uma certa maneira, a gente não se dá conta de como isso é uma coisa simplesmente surpreendente, né? Isso é uma coisa Sim. surreal, digamos assim.
E eu fiquei muito com essa coisa do sangue, do ritual, e de como o corpo feminino é uma coisa incrível, o útero principalmente. Então, eu fiz o endométrio, fiz essas telas que, juntando todas elas, é como se fosse uma lâmina de que você corta o útero ao meio, assim, e você vê ali, ali dentro o endométrio. Então, eu bordei por fora, como se fossem as células, né, do útero, e por dentro esse sangue que aparece, que são aquelas telas bem vermelhas, assim, bem manchadas. E a obra ficou assim muito linda. Quem não Obrigada. viu, dá pra ver no nosso Instagram, vale muito a pena. E cada detalhezinho assim, você para pra observar assim. Isso é bem legal, ela forma um todo bem bonito. E a sua criação artística, como que tá? Você tem produzido algo durante a pandemia? Tô produzindo, tô produzindo. Agora eu tô fazendo duas coisas, dois projetos em paralelo. Continuo nessa coisa do corpo e também do ritual, do sagrado. Uma das coisas que eu tô produzindo, eu tô bordando uma toalha, porque eu vou expor uns cérebros de cerâmica que eu fiz ano passado. E daí eu fiz os cérebros e eu precisava. Eu fiz os cérebros e precisava de uma maneira de como levar isso para exposição, né? Então, fiquei um pouco pensando sobre isso. E daí, no início do ano, antes da pandemia, a gente Sim. deu uma festa aqui em casa e os cérebros estavam expostos numa prateleira lá fora. E daí, um amigo do meu namorado falou assim: Ah, o que que é esse culto à razão? E daí eu pensei, pô, é isso, como que eu não tinha pensado nisso? Então, eu estou fazendo uma toalha, como se fosse uma toalha de. Tem aqui do lado, deixa eu mostrar um pouco para vocês. Eu estou bordando uns cérebros nela, assim, ó, e uns neurônios. Sim. Nossa, que lindo! Mas está demorando bastante, ó, porque é bem grande a toalha, né? Então, É vai bem demorar um grande. pouquinho ainda. Aqui tem mais o cérebro, deixa eu mostrar melhor aqui. E eu adorei isso, culto à razão. Nossa, ficou incrível. Muito lindo. Obrigada. E você E eu pretende, também tô. Pode falar. você pretende Pode. vender a toalha, a obra, assim? Aquela já me Então, interessei. na verdade, primeiro eu vou tentar. É porque assim, tem alguns salões de arte, algumas mostras, que eles só aceitam obras inéditas, tipo, que não foram divulgadas em nenhum lugar. Então, eu quero tentar inscrever primeiro essa obra para algum salão, alguma coisa assim. Aí depois que, digamos assim, que eu conseguir expor, daí eu vou pensar em vender. Sim, mas com certeza você vai conseguir porque tá ficando incrível. Ó, a Ianca fez uma pergunta. Olha, eu acho que isso é uma coisa bem interessante, que eu desenvolvi na Belas Artes também. Foi uma professora minha que me deu uma ideia. Eu tinha muito essa coisa de que você tem que iniciar um projeto já tendo, tipo, meio que você precisa e tudo que você precisa e meio que um fim já. E daí ela falou para mim, não faz isso, faz um teste de materiais. Então, agora eu tô meio nesse método. Eu faço um teste de material. Por exemplo, eu tive a ideia de fazer esses órgãos com esses sólidos, com essas fórmulas da geometria sagrada. Então, agora eu tô testando, tipo, vários papéis, aí vários tipos de linhas, aí eu vou vários. Ah, eu pinto de um jeito, daí eu pinto de outro, daí eu testo outra cor do papel. Aí eu vou testando até que eu tenho um insight assim, tipo,
Não, é realmente eu vou olhando e esse aqui ficou melhor, esse aqui ficou melhor, e daí eu seleciono o que que eu vou usar. Mas eu tenho uma grande afinidade com a linha, assim, com o bordado e, e é isso, assim, tipo, com o bordado e com essa coisa dos órgãos, e daí meio que as outras coisas vão se aglomerando nisso, assim. Sim. E a cerâmica? Você tem praticado? Você tem feito? Como que tá? Então, eu tô fazendo cerâmica, só que agora a gente tá. Como aqui em casa, digamos assim, o nosso ateliê é pequeno, a gente não tem o mesmo espaço que a gente tem na faculdade. Eu tenho feito só alguns testes de materiais, coisas pequenas, é, nada assim muito significativo de escultura esse ano. Sim. Mas as outras coisas estão indo, né? Toalha, eu já volto ao racional e já me apaixonei. Só de você Obrigada. falar. E. Ai, não, uma pessoa acenando, achei que tinha sido uma pergunta. E surgiu esse seu interesse, né, da Belas Artes? Na verdade, eu tinha um desejo muito forte de fazer mestrado quando eu saí. Eu tinha um desejo muito forte de fazer um mestrado quando eu saí da UFPR Litoral. Só que eu tentei alguns testes seletivos, eu estudei para o mestrado de educação, aí eu vi que não era muito a minha praia, assim, eu li muita coisa de educação, uma coisa nada que a gente tem que ler para fazer a prova teórica, né? E daí vi que não era a minha praia, que não ia fluir. Aí eu fui pesquisar os mestrados em Sim, artes. E daí eu vi que para passar num mestrado em artes, eu precisaria, tipo, me aprofundar mesmo numa linguagem, me aprofundar num conhecimento específico, sabe? Realmente desenvolver digamos assim, um aparato para eu conseguir, para eu ter um suporte para eu poder entrar num mestrado. E daí foi assim que eu fui para Belas Artes e eu me apaixonei muito, assim, muito mesmo. que legal. Parece ser bem intenso mesmo, né? O aprendizado e a gente sai transformado, né? De qualquer lugar que a gente se propõe a aprender, assim. Ó, o Igor pediu para você mostrar uma escultura, se você tiver aí. Deixa eu pensar. O meu namorado vai pegar aqui, peraí. Aham. Tem esse daqui esse aqui atrás é uma escultura, né? Então, esse daqui, ele é tridimensional. Ele tem o lado de dentro, né? O lado de fora. Essa coisa bem orgânica, bem que lembra bastante o corpo. Mas, na verdade, é uma escultura feita de 17 peças, que a gente fala, né? São módulos. É uma escultura modular. E essa cor, como chegar nela? Essa cor eu faço com pigmento para parafina mesmo, pigmento Ah, vermelho. E daí eu vou pondo em diferentes quantias, assim, para ter. Ah, obrigada. Trouxe o cérebro aqui para vocês verem. Ó, nossa, que lindo! Nossa, deixa que eu pôr lindo! ele de frente. Cheio de detalhe, né? Quanto tempo você demorou É, para fazer? então, esse aqui líquida. E daí essa argila ela vai decantando no molde e você pode tirar várias cópias. Então eu esculpi um cérebro, fiz o molde e daí tirei várias cópias, né? Daí cada um deles eu passo um tratamento diferente que a gente chama de vidrado.
Ó. Então, por isso que eles ficam de cores diferentes. Eu não tô te escutando agora mais, Bia. Não tô escutando ainda. Deixa eu escrever aqui. Tenta sair e pedir pra Vamos sair e entrar de novo? Vamos sair e entrar de novo, Bia? Tá.